Fala galera, tudo bem? Rafa Paz por aqui e eu quero falar com você hoje sobre procrastinação, tá ok? Você tem esse problema, conhece alguém que tenha? A gente vai falar sobre isso aqui no canal hoje, tá ok? Uma coisa que eu quero pedir para vocês é que você se inscreva aqui, entra nesse jogo do YouTube e se inscreve aqui nesse canal. Aperta o sininho, eu quero poder te ajudar. Estou começando agora com essas matérias, esses conteúdos que eu pretendo poder te ajudar no que diz respeito ao seu propósito, no que diz respeito ao comportamento humano e também no que diz respeito à sua espiritualidade também, tá ok? Então, a gente vai falar sobre procrastinação hoje. A primeira coisa que você precisa entender sobre a procrastinação é que todo ser humano, ele é naturalmente um procrastinador. Todo ser humano, ele tem disso dentro dele de procrastinar. Te dou um exemplo. Nós sempre vamos deixando para depois coisas que não são tão importantes para nós ou que não nos dão um ganho. Por exemplo, tomar água, ir ao banheiro quando você está fazendo alguma coisa e aí está com muita vontade de fazer xixi, você acaba não indo porque você está executando um outro papel naquele momento, né? Também quando você quer pegar alguma coisa e acaba não indo atrás disso, você deixa para depois, e isso é natural, todo ser humano tem isso. Porém, nós temos dois tipos de procrastinação, né, que você precisa entender, que é aquela que tira o seu resultado, tá? E essa você não deveria aplicar na sua vida, tá? Você não deveria adiar as coisas por conta dessa procrastinação, tá? Por conta desse que tira o seu resultado. E o segundo tipo é a eventual, que é quando você tem um tempo para resolver alguma coisa e aí você vai deixando e executa mais para frente, tá? Isso até pode acontecer com você, desde que isso não traga estresse para o seu organismo. Nós temos 5 traços de caráter e é sobre isso que eu falo muito, que são a nossa construção de vida, onde nós temos recursos e nós temos dores que formaram quem nós somos. Os 5 traços de caráter que nós temos são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Todo ser humano adulto, ele passou por essas cinco fases de construção de traços de caráter, porque sofreram 5 dores. E cada um dos traços de caráter vão procrastinar por um motivo diferente, tá? Então, por exemplo, o esquizoide, ele vai procrastinar porque ele tem muita ideia. E ele procrastina se ele tiver tanto no recurso quanto na dor, tá? Então, o esquizoide é natural para ele é o que mais procrastina, porque ele tem muita ideia. Então, por exemplo, ele tem uma ideia fantástica, ele começa a executar, não termina aquela porque ele tem uma segunda ideia melhor do que a primeira. Ele continua executando, então a segunda e deixou a primeira, começa uma terceira porque teve a terceira ideia melhor do que a segunda, que foi melhor do que a primeira, e assim ele vai fazendo na sua vida. Então, quando que o esquizoide ele vai deixar de procrastinar? Quando ele encontra alguém que valoriza suas ideias e que coloca em prática as ideias que ele tem, né? Então, alguém que ajude ele a colocar em prática as suas ideias, tá ok? O segundo traço de caráter que naturalmente mais procrastina é o traço de caráter oral, tá? O traço de caráter oral, ele tem a tendência de querer que as outras pessoas façam por ele. E por ele ter essa tendência que as outras pessoas façam por ele, ele acaba esperando que alguém venha e resolva o seu problema, certo? Então, na dor ele vai se sentir muito abandonado, né? E não vai agir por sentir com tanta intensidade e não ter uma direção. Então, os orais, eles têm a capacidade de sentimento muito aguçada. E por eles sentirem algumas coisas, eles sentem com muita potência, digamos assim, mas eles não conseguem executar porque esperam que alguém ajude eles ou que pelo menos venha e dê uma orientação para onde que eles devem ir, tá ok? O terceiro traço de caráter que nós temos é o psicopata, tá? E o psicopata ele só vai procrastinar quando ele está com muito medo de ser manipulado. Se ele está achando que o ambiente onde ele está, ele vai ser manipulado, ou ele vai ficar devendo para alguém, então ele vai deixando aquilo para depois, e ele acaba procrastinando muito mais, tá ok? Caso contrário, ele não vai procrastinar, porque ele vai achar que alguém, porque ele vai achar alguém para delegar aquilo que precisa ser feito e ele vai conseguir executar as tarefas que lhe são colocadas nas mãos para fazer. O quarto traço de caráter que nós temos é o traço de caráter masoquista, tá? O masoquista é o que menos tem tendência de
procrastinar, porque é aquele que começa e vai até o fim. Ele inicia um negócio, tudo que ele pegar na mão, ele vai até o fim e ele vai fazer muito bem feito, nos mínimos detalhes, ele é muito persistente naquilo que ele está fazendo, tá? Ele pode demorar um pouco mais para começar, mas quando ele começa, ele vai até o fim e ele executa até o fim, tá ok? Então ele só vai procrastinar quando ele se sente inseguro em relação ao ambiente ou em relação a um futuro para ele. Por exemplo, se ele não tem certeza do próximo passo que ele vai dar, ele vai acabar procrastinando porque ele não sabe aonde ele vai pisar depois. Então ele deixa para fazer aquilo quanto mais próximo do final para ele vai ser melhor. E o último traço de caráter que acaba também procrastinando, tá? É o traço de caráter rígido. Só que ele também não vai procrastinar tanto, tá? Porque ele quer ser perfeito. Então, quando alguém dá uma tarefa para ele, ele quer fazer na hora, ele quer que as coisas aconteçam ali. Então, ele não quer ser cobrado, ele quer mostrar que ele é bom o suficiente. Então, ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo e ele acaba, então, não procrastinando por conta disso, tá? Ele quer ser o mais ágil e competente entre todas as pessoas que estão ao seu redor. O rígido ele acaba procrastinando quando o medo de ser trocado pode se tornar algo muito evidente nos relacionamentos que ele tá? E isso vai paralisar ele por ele achar que ele não é perfeito o suficiente, ok? Então, quais são as estratégias que a gente tem que usar para deixar então de procrastinar, tá? Primeiro você precisa entender duas coisas. Nós temos no nosso cérebro dois carinhas que trabalham no nosso cérebro e que comandam as nossas decisões. O primeiro carinha é o córtex frontal e o outro é o sistema límbico. O córtex frontal é o cara que ele é o pensador, ele é mais frio, ele é mais calculista, é planejador. E o sistema límbico ele é mais luta e fuga, ele é mais emocional, ele trabalha mais na questão de recompensas, tá ok? Quando você está no estado de procrastinação, você está vivendo algo que é chamado do viés do presente. O que é isso? Você não consegue se imaginar no futuro depois que você executa tal ação, tá ok? Então você olha para a atividade no futuro e você não se vê lá. Por isso que você acaba procrastinando, tá? Então você tira o futuro que você não vê, tá? Você tira o futuro que você não vê direito e volta para o presente com um prazer imediato, tá? Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele recebe uma carga de um hormônio chamado dopamina, tá? E a dopamina é o que libera o prazer no nosso cérebro, tá? Então, a dopamina ela tem essa função cerebral, tá? Então, você ganha um benefício imediato por uma recompensa, né, de uma recompensa pela sua procrastinação. O que é isso? Se eu não me vejo no futuro, eu trago à existência alguma coisa que vai me dar um ganho indireto agora, que vai me trazer um prazer imediato nesse momento, que é não executar aquilo ou não sair da zona de conforto e me manter aqui. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Existem 5 coisas que as pessoas procrastinam com muita frequência, tá? São as principais coisas baseadas em estudos, tá? Que é academia, leitura, saúde, finanças e uma mudança efetiva na sua vida. Saúde e emagrecimento, tá ok? Então são 5 coisas que a pessoa vai tender a procrastinar com muito mais facilidade. Então qual que é o primeiro passo que eu tenho que tomar diante disso tudo? Preste muita atenção. O primeiro passo que você tem que tomar é diminuir o papel emotivo do seu cérebro. O que é isso? Eu preciso visualizar, ativar o meu mecanismo de visualização. O que é isso, Rafa? É você se concentrar antes de começar uma atividade e treinar o seu cérebro. O que você vai ter de recompensa após fazer aquilo que você tem nas suas mãos para fazer. Qualquer coisa que chegue nas suas mãos para que você não procrastine, tá? Como que isso se dá? Por exemplo, a maioria dos atletas de alto impacto, né, de grandes resultados, eles já trabalham com isso, eles trabalham com essa visualização, eles imaginam correndo, imaginam no dia da prova, vencendo, levantando o caneco, enfim, tá? A gente teve essa experiência com a minha esposa e com a minha filha, quando a minha esposa foi ganhar a Sara, do 6º mês em diante a gente fazia praticamente todas as noites um treinamento mental com ela, de como iria romper a bolsa, o que ia acontecer no dia, onde estariam as roupas,
como que ela chegaria no hospital, quanto tempo ela levaria para ganhar a SAR. A gente treinou ela emocionalmente para que ela chegasse lá e quando ela se deparasse com aquilo, aquilo não fosse novo para ela, ela já tivesse vivenciado aquilo. Então, a nossa mentalidade tem isso, até porque a Bíblia vai dizer que assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Então, a nossa mentalidade vai à nossa frente e nos dá esse norte, tá ok? Então, você precisa dar um play, tá, no seu cérebro pensante, tá ok? Uma tarefa para você fazer, para você ativar isso, tá? Pensar no seguinte: qual é o benefício que eu vou ter nesse contexto no futuro? Tá? Qual que é o benefício que eu vou ter nesse contexto no futuro? O que eu vou ganhar com isso se eu fizer essa tarefa que me foi proposta? Por exemplo, aula de inglês, né? Pô, eu tô procrastinando começar o inglês ou terminar as aulas que eu tenho para fazer. Então se imagine viajando, se imagine falando fluente em inglês. Quantas portas vão se abrir para você quando você estiver falando inglês, né? Então todas essas coisas nesse sentido é importante que você consiga visualizar e aí vai se tornar mais fácil. Lembre-se, o seu cérebro ele não sabe diferenciar o que é verdade, tá ok? Do que é fantasia. Você já sonhou que você estava caindo e se acorda assustado? É natural. Seu cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é fantasia, beleza? Então você pode ajudar a criar essa realidade dentro de você, tá bom? Segundo passo, então, criar um ritual de execução. O que é esse ritual de execução, Rafa? É você olhar para aquilo que você tem que fazer, por exemplo, leitura, tá? Você precisa fazer a mesma coisa, no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma, tá? Por quê? Você vai pegar, por exemplo, eu quando vou ler, eu sento na mesa da sala, coloco o meu fone de ouvido, começo a ler ali mesmo, tenho meu mate, então eu tenho um ritual para que isso aconteça. Então, crie, né, a tarefa para você é criar uma rotina onde você vai é, ter uma facilidade, então o teu cérebro ele trabalha muito mais fácil com rotinas, então quando eu pego a minha cuia, o meu mate, o meu livro, o meu fone de ouvido, o meu cérebro está entendendo que eu estou indo para a leitura, então ali ele vai me auxiliar e me ajudar a focar nisso aí, tá ok? Então a tarefa então é crie vários rituais para cada uma das coisas que você acaba procrastinando, beleza? Terceiro passo, tá? Pare de pensar nas atividades por muito tempo, tá? Por exemplo, a leitura de um livro que vai durar 10 horas, são 300 páginas, por exemplo. Cara, eu vou ler 3 páginas. Então, ou eu vou ler um livro que demora 10 horas, eu vou ler em 3 minutos, entendeu? Vou ler, divida esse tempo divida esse grande tempo em tempos pequenos, tá ok? É comprovado cientificamente que até 3 minutos é o nosso estado de execução. O nosso cérebro, ele trabalha muito bem nesse estágio de execução até 3 minutos. Você vai ver que a maioria dos resultados que estão tendo hoje em atividade física é porque estão relacionados ao HIIT. O que é o HIIT? Alta intensidade, né, e em baixo tempo. Então, é um tempo menor de uma grande execução. Ok? Quarto passo, então, curva da execução. O que é curva da execução? Imagina comigo que você tenha ponto A até o ponto B. Você está aqui e você quer chegar nesse lugar aqui. Emagrecer, por exemplo. Eu estou com tantos quilos, quero chegar a esse tanto de peso aqui. Se eu caminhar daqui até aqui, naturalmente essa curva ela vai fazer esse movimento até que eu chegue no meu objetivo. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você dar um estímulo só, você vai dar estímulos menores, com objetivos menores, e cada objetivo desse, então imagine que aqui onde eu quero chegar, eu dei um estímulo daqui e cheguei até aqui. Ah, quero perder tantas gramas em uma semana, entendeu? Então você vai dar esse estímulo aqui. Ah, eu quero começar a atividade física, eu quero chegar aqui e emagrecer. Eu quero melhorar minha alimentação, então eu quero chegar daqui até aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um estímulo e uma recompensa. Quando eu chegar nesse objetivo, eu tenho uma recompensa. Eu mando esse estímulo para o meu cérebro que eu preciso de uma recompensa. E quando eu cheguei aqui, eu dou a recompensa. Aí eu começo de novo o trajeto até que eu chegue no objetivo final. Sabe por quê? O nosso cérebro ele trabalha muito bem com estímulos de recompensa, certo? Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Provavelmente você já teve uma grande ideia e você não conseguiu executá-la, mas você comentou com várias pessoas e você ia falando para elas e aquilo ia te animando, você ia ficando muito. Você tinha muito prazer naquilo que você estava falando e aí a sua ideia ela não saiu do papel. Sabe por quê?
Às vezes a gente até culpa as outras pessoas por conta disso. Ah, eu contei meu sonho não acabou, a pessoa disse pra mim. Nada a ver, tem nada a ver com as pessoas, tem a ver só com você. Seus sonhos não se realizam por causa de você, não por causa das outras pessoas. E por que eles não se realizam? O nosso cérebro, ele como é que eu posso dizer? Ele é dosado, ou melhor, ele é alimentado por pequenas partículas de prazer, tá? A dopamina, que eu falei antes. Essas pequenas partículas de prazer fazem com que o nosso cérebro se sinta bem. Então, quando você tem uma grande ideia, você tem um grande sonho, aquilo te motiva e você começa a contar para as pessoas, o seu cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é fantasia. Então, todo o estímulo que você está dando, ele vai entender que aquilo que você está falando já está sendo executado, ele já está existindo. E quando você faz isso, o cérebro então ele entende que aquela tarefa já foi executada, então eu não preciso mais me esforçar para fazer com que essa tarefa se cumpra, tá? Então por quê? Porque você foi dando pílulas de prazer para o teu cérebro, ele foi se alimentando daquilo e aí você acabou não executando, não chegando no objetivo final que você queria, tá ok? Então, um cuidado que você tem que ter é com essas micropartículas ou esses comprimidos de prazer que você está dando para o teu cérebro, tá? Então, a tarefa aqui do quarto passo é coloque recompensa para cada micro resultado que você tenha, tá? Então, você vai conseguir chegar no grande resultado quando você começa a colocar recompensas aqui no meio, beleza? Mais uma vez, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, dá o like, dá o joia, tá ok? Compartilha com quem você quiser. Foi um prazer estar aqui com você. Espero poder te ajudar. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.